Olá, hoje o vídeo é mais um estudo de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, ou melhor, canalizado por Allan Kardec, número 33. Os preconceitos no mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho, da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. É por isso que a lei mosaica de Moisés, a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com a época em que Moisés vivia. Mas veio o Cristo e disse: retribui o mal com o bem. Retribua o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra face. Ao orgulhoso, este preceito parecerá uma covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar, em virtude de sua visão ser incapaz de ultrapassar o presente. Essa maneira de dizer, se alguém te bater, dá outra face. Isso é mais abrangente. Se alguém te insultar, cale-se, engula. Se alguém te der um soco, né, alguma parte, você tenta que aquela pessoa diga calma, pode, assim, por exemplo, calma e segurar assim a mão. É lógico que a pessoa também não vai ficar ali de saco de pancada, né? Porque não há como, quando eles dão essas informações, não há como explicar muito explicadinho, né? Mas é claro que a gente não vai ficar de saco de pancada. Uma vez um vizinho aqui, porque eu estava varrendo, disse que ia me bater, varrendo as folhas para o meio-fio, porque eu estava fazendo isso no passeio onde eu moro. Outra pessoa poderia ir provocá-lo e aí sairia uma briga de socos e pontapés, certo? Fiquei na minha. Não vou dizer que não sentia assim, um negócio subir com uma vontade de ir lá. Confesso que sim. Mas procedi como manda a espiritualidade. Como manda não, como explica, informa a espiritualidade. O vizinho veio e o segurou. Mas, se uma pessoa vem contra a outra também não vai ficar servindo de saco de pancada, né? Muita gente interpreta isso aqui assim: dá outra face, então vou ficar ali parado e o outro tá batendo. Também não é assim. É preciso entender bem a interpretação dessa frase, gente. Também não é assim. Você tem direito de se autodefender. Tá? Não sei se eu expliquei também direito, mas vamos em frente. Dever-se-á, entretanto,
tomar ao pé da letra aquela sentença? Não. Como também não se deve tomar ao pé da letra outra que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, equivaleria a condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, que assim se veriam isentos de todo motivo de temor. Se não se pusesse um freio às suas agressões, bem depressa os bons seriam suas vítimas, né? O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, impede que alguém estenda o pescoço ao assassino. Por exemplo, o assassino está com uma faca, vou te cortar agora, e o outro fica se esperando? Claro que não. Por essas palavras, Jesus não pretendeu interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Ok? Então, quando se diz, dai a outra face, a interpretação é, não se vingue. Certo? Porque no passado falavam muito através de metáforas, né? Bom, então por essas palavras Jesus não pretendeu interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face aquele que nos haja abatido numa. Disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo quanto possa abater o seu orgulho. Por exemplo, senhores, uma reunião de homens, todo mundo bebendo e tem um que não bebe. Aí começa, tu não é homem? Tu não bebe não? Aí começam até a chamar ele de viado, né? Tem muito disso. Qual o procedimento? Ele não quer beber, ele sabe que essa bebida faz mal, ele já tem até um conhecimento, um pouco de conhecimento espiritual, então ele não quer. Então aí ficam debochando, provocando ele. A atitude certa é ficar na dele. Ou fica na dele ali, ou então se retira. Pronto. Não vai revidar. Não vai pegar no que está fazendo pouco dele e os outros gargalhando e vai começar a socar todo mundo. Não. São duas opções. Ou continua, aguenta a humilhação, ou então vira as costas e vai embora. Eu viraria as costas e ia embora porque, no meu entender, esse grupo não faz parte da minha amizade, porque é um grupo que não aceita o outro como ele é, e é um grupo que debocha, quer dizer, não aceita e faz deboche, certo? Quatro pessoas fumando, uma não fuma. A obrigação é dos outros respeitar quem não fuma. E o que não fuma, se estiver incomodado, é levantar e ir embora, né? Porque ele não é obrigado a absorver a fumaça do cigarro dos outros, porque ele não fuma. Isso não é má educação. As pessoas confundem. Eu tive uma amizade, quando eu ia lá, ela ficava fumando, então eu ia para a porta da cozinha. Aí o que é que aconteceu? Aconteceu o inverso, quando ela acendia o cigarro, ela que ia para a porta da cozinha, eu ficava na cozinha. Entendeu? Bom, haverá mais glória para essa pessoa que é ofendida do que em ofender, em suportar pacientemente uma injustiça, do que em cometer ele mesmo outra injustiça. Que mais vale ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo,
que não passa de uma manifestação do orgulho. Coisa. Somente a fé na vida futura e na justiça do Criador, que jamais deixa o mal impune, pode nos dar forças para suportarmos com paciência os golpes desferidos nos nossos interesses e no nosso amor próprio. É por isso que dizemos incessantemente: lançai o olhar para adiante. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. O espírita e o espiritualista e o umbandista sabem que existe a lei do Criador. Existe a lei da ação e reação. Então, o que você fizer de mal aqui, quando falecer, quando desencarnar, falecer, vai responder. E a coisa lá do outro lado é muito pior. É muito pior do que a justiça dos homens. Porque, dependendo do que a pessoa fizer, vai para lugares horríveis, como os assassinos, de toda a espécie. Pessoas que estrangulam, pessoas que esfaqueiam, pessoas que sufocam, jogam bomba. Esses árabes aí que botam a bomba no corpo, né? E fazem isso. Quanto karma, né? Eles matam um monte de gente. E ainda vai ficar lá como suicida, capaz de nem sair do caixão, capaz de ficar lá milhares de anos ali preso. Enfim, então a justiça, quando a gente começa a saber das coisas que acontecem do outro lado, que está vindo as novas informações e nos relatam, a gente fica até com pena dessa gente má, sinceramente. Engraçado, tem qualquer coisa aqui, não sei o que é. Não sei, né, coisa. Bom, vamos agora falar um pouco da vingança. A vingança é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. A vingança. No passado, existiam famílias porque qualquer motivo que um elemento daquela família lhe fez mal, e aí ela se vingava sempre nos próximos que nasciam, por exemplo. Por exemplo, um homem já estava idoso, era avô. Então, aquela outra família, que até morava perto, não conseguiu até se vingar dessa pessoa totalmente, então ela ficou com ódio da família toda, então procurou se vingar no filho. Aí nascia outra prole, nascia o filho do filho. E a família continuava com aquele ódio. Era o caso do Romeu e Julieta, né? Essa história do Romeu e Julieta, que as famílias se odiavam, e naturalmente a espiritualidade fez com que aqueles dois jovens se amassem, que era para quebrar esse ódio na família, e ninguém entendeu nada e continuaram com o mesmo ódio. Porque a espiritualidade, ela faz coisas para quebrar esses ódios, essas raivas, mas as pessoas não percebem, não entendem e continuam fazendo a mesma coisa. A vingança é como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por qualquer coisa, por qualquer coisinha, era desafiado para um duelo.
tinha uma época, não sei qual país, não sei se era a França, que eles jogavam a luva no chão, desafiando o outro para um duelo. Geralmente era de espada. Depois apareceu o que hoje a gente chama de revólver, né? Que devia ter outro nome. Depois apareceu isso, né? Se a pessoa tivesse boa pontaria, matava. Caso do faroeste, né, também. Tinha duelo no faroeste. A América do Norte, ela foi feita com violência. Ela foi construída à base de violência. Por isso que eles adoram ter armas, os americanos, né? Adoram. Eu estou sentindo uma coisa na minha língua, como se tivesse, vai ver que é algum cabelo, às vezes até tem um cabelo aqui dentro, não sei, não sai nada. Que coisa. É por isso que a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. E até porque essa energia é tão ruim para a própria pessoa que quer se vingar, que ela, depois que desencarna, como ela fica com aquela monoideia de vingança, do outro ainda está encarnado, né? Ele procura, né, se vingar mesmo desencarnado, que ele pode se autotransformar num ovoide. Vai perdendo perispírito, vai caindo aos pedaços, o perispírito fica jogado no solo onde ele estiver, lá, né, desencarnado. Depois ele agora eu esqueci o nome, mas lembrei. Ele se transforma num casulo depois que perde todo o perispírito, e dentro desse casulo então ele ainda não está ovoide, ele perdeu o perispírito, aí se transforma num casulo. Dentro deste casulo vai haver uma autotransformação que pode ser um vibrião, uma cobrinha, ou um reptiliano, um réptil, aliás, reptiliano, um réptil, antes dele ficar totalmente um ovoide. Ele passa por essa fase. Não sei. O que eu sei é esses dois bichinhos, né? Não sei se pode se transformar num outro bicho, né? Só sei desses dois aí. Mas eu creio que conforme a energia, que ele possa também, antes de ficar totalmente ovoide, se autotransformar, por exemplo, vamos dizer, uma lacraia, que são bichos negativos, né? Da negatividade, essa criação. Tudo isso em forma de ectoplasma, né? Forma sutil. E aí fica aquele ovoide ali, com um pouco de consciência, não total, e fica à mercê dos magos negros lá nos laboratórios. Aí fica juntos, aí os magos negros fazem o seguinte: tem um monte de ovoide, porque o Criador permite que o mago negro faça o que quiser, porque a pessoa escolheu ser isso. Então, vamos lá, um ovoide, outro ovoide, é tudo assim. Tudo juntinho. Milhares e milhares. É como se fosse...
as laranjas, tudo assim, as batatas, né? As cenouras, tudo assim. E aí, o Mago Negro faz uma ligação. Esse fica ligado com esse, com esse, com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, tudo ligado. Deixa eu ver se eu liguei tudo. Oh, não, esse aqui, esse aqui. Fica tudo ligado, gente. Tá? Tudo ligadinho. Por quê? Porque o Mago Negro vai fazer com que eles todos fiquem à mercê deles, todos hipnotizados. E curtindo na mente deles. E alguns deles ele vai selecionar, preparar o ovoide para colocar num encarnado ou num ser artificial que eles fazem lá, com ectoplasma, para que esse ser seja acoplado também num encarnado. Mas só acontece isso às pessoas que estiverem com maus pensamentos. Como é o caso dessa garotada que vai aí nos colégios e metralha todo mundo. As ideias dele já é isso. Gosta de armas, sofreu bullying, vai ficando com aquela raiva dentro. Nem a mágoa faz a pessoa ficar triste, né? Não, ele fica revoltado. Aí, o Mago Negro, opa, tá para nós. Aí manda um ser já todo preparado, ser artificial, com um ovoide acoplado. Aí fica pá. Quando não, também pode levar o corpo desse garoto para os laboratórios e preparar o corpo dele, a mente dele, colocar lá os aparelhinhos e pronto, e fica. Isso, tá com vontade de metralhar? Vai. Pega a arma do teu pai. Vai comprar uma arma. E fica. Ele demora porque não é de um dia para o outro. Ele vai sendo somatizado essas ideias. Até que um dia ele explode. Já está tão saturada aquela ideia na mente do garoto que ele vai lá e nem vai metralhar alguém específico, nem vai metralhar aquele que fez bullying com ele. Ele quer matar todo mundo, porque ele foi incutido em matar todo mundo. As pessoas dizem, é maluco? Bom, não deixa de ser, porque tem ideias disso. Mas eles foram atiçados pelos magos negros para fazer isso, porque já tinham ideias negativas, tá, gente? Aí vai psiquiatra, vai fazer, quando não morre, né, vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, e o psicólogo não sabe nada disso, que tinha que levar esse garoto num centro, até centro de terreiro mesmo, que o negócio é brabo, que era para tirar o que está em cima dele. Ou alguém ligado aos extraterrestres, né, que pudesse pedir, mas pode tirar, mas se ele continuar com os mesmos pensamentos, volta tudo de novo. Vingar-se é bem, o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega... que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai, qual fera, sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Entretanto,
na maioria das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Senhores, também há casos em que, por exemplo, se uma pessoa convive com outra, seja lá parente, seja lá esposo, mulher, filho, filha, tio, tipo parente, um amigo, sempre, todo dia, aquela pessoa está humilhando a outra. Não há santo que aguente, né? É preciso ser muito evoluído para aguentar. Mas eu acho que mesmo assim é difícil chegar a um ponto. Passa 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e sempre isso. Aí um dia essa pessoa estoura. Aí ela sente um desejo de se vingar daquela pessoa. É triste isso, e ela vai se autoprejudicar. Mas às vezes acontece. Então a pessoa tem que ser muito forte. Ou cair fora desse ambiente, dessa pessoa, né? Cair fora. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera o momento propício para o ferir sem perigo. Esconde-se do outro, espreitando-o sem cessar, prepara-lhe odiosas armadilhas, derrama-lhe no copo veneno, caso encontre ocasião para isso. Caso da Lucrécia Borgia, lá na Itália, lá em Canal de Veneza, era por ali os palácios deles, dos Borgias. Ela tinha um anel grandão, que tinha uma tampinha e tinha veneno. Quando ela queria se livrar de alguém, ela oferecia com tanta vantagem, com tanta educação, com tanta cordialidade. Aí ela oferecia um vinho, aí quando ela fazia isto com a mão, abria a tampinha, caía, a pessoa não dava conta, tomava, pá, morria ali, era quase que instantâneo. Aí pedia lá os empregados, escravos, sei lá, escravos, né? Para jogar naquele canal onde as pessoas vão se distrair, andar de barquinho, e lá no fundo tem osso pra caramba de gente morta daquela época dos Borgias. Então vamos lá. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra, nas afeições, não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Desse modo, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro envenenado do perseguidor, espanta-se ao deparar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus amigos mais caros e parentes se afastam e o evitam. O covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas, não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita seja capaz, no futuro, de ceder ao impulso da vingança, a não ser para perdoar. Tenho a impressão que eu já falei sobre vingança, mas também, se falei novamente, é bom porque
firma mais no pensamento. Próximo, vamos falar sobre o ódio. Tem gente que tem prazer. Prazer provoca as pessoas. Fica pau da vida quando a pessoa não responde. Era o caso aqui em casa. Minha tia, quando me xingava, e eu não sabia nada de espiritualidade, mas eu confesso que eu era melhor quando jovem do que sou hoje. Eu não falava. Se eu sentia vontade de chorar, eu ia me esconder para chorar, porque ela fazia pouco das minhas lágrimas. Dizia que era lágrimas de crocodilo. Então, crocodilo chora? Eu não desconheço. Ela dizia que eram lágrimas de crocodilo, e aquilo me magoava mais ainda, né? Porque não tinha razão para ela me xingar. Anos depois, mais tarde, aí ela disse um dia, ela disse para mim que odiava o meu pai. Aí eu cheguei à conclusão, como ele morreu quando eu tinha 2 anos de idade, que ela me trouxe, inconscientemente ela me trouxe, para se vingar em mim dele. Cheguei a essa conclusão depois de muitos anos. Eu fiquei assim pasma, né? Como pode pegar uma criança tão pequenininha, e quando ela começou a crescer, essa criança começa a crescer um pouquinho mais, aí começa, né? Todo dia. Por isso que nem todo mundo que pega uma criança para criar é para fazer bem para ela. Porque eu também sei de outros casos em que a pessoa pegou uma criança para criar, mas não foi ruinzinha também com ela. Inclusive pessoas que até... Aí até pais de verdade, biológicos, né, fazem até problema de pedofilia, essas coisas. Então, veja que qualidade de pessoa, né? Aí, foi passando mais anos, aí depois disse: eu te peguei para você tomar conta de mim quando eu ficar mais velha. Quer dizer, não houve nenhum amor, nenhuma compaixão, porque a criança perdeu o pai e ficou lá a mãe, aí a mãe ficou pobre. Não houve nenhum resquício de compaixão, ou seja, de amor incondicional. É o caso que quando uma pessoa pega um animal para criar, nem todo mundo que tem animal cria com amor. Muitos maltratam até os animais. Então é isso, né? Então eu estou falando isso para vocês não se iludirem. E quando alguma criança falar alguma coisa, se queixar da pessoa que aí está educando, fica de olho. Procura ver se aquela criança está falando a verdade, porque às vezes pode até ser coisa de criança, né, também. Então, porque a criança às vezes fala, mas como a criança tem forma de mentirosa, né, de que inventa, as pessoas não acreditam, e aí acontece muita coisa. Então, senhores, é complicado, né? A vida é muito complicada. E é isso. A gente está aqui para aprender. Então aproveitem que essa é a nossa última chance encarnatória. Muitos vão ainda voltar aqui para a Terra. Muitos que estão desencarnando agora. Vão ficar pouco tempo, porque a Terra está indo para a quinta dimensão. Mas aproveite a chance de evoluir, de tirar a negatividade. É bom ir para um centro espírita cristão, um centro espírita bom, que só faça o bem, até tomar uns passos para ir ajudando, né? Porque
Todos nós temos larvas astrais, dos nossos próprios maus pensamentos, do contato com terceiros, com as pessoas do trabalho, da amizade, as falsas amizades, até mesmo do parente que você não é ruim, mas aquele parente é tão ruim e você diariamente está em contato, né, com aquele parente, você acaba adquirindo também essas larvas, né? Então é bom. Diz que eu esqueço de experimentar para ver se eu sinto alguma reação. Ipê roxo, alfavaca, diz que tira as larvas astrais. Se alguém quiser experimentar, bota um pouquinho lá para ferver, aí bota uma aguinha morna, antes do banho ou depois do banho, aí coloca aqui, daqui para baixo, tá? Daqui para baixo, nunca aqui, de maneira nenhuma, jamais, aqui, bota e tal. E aí, outro dia eu tomei uma arrudazinha. Até ia botar antes para não ficar com cheiro de arruda, esqueci, botei depois, pronto. Aí me sequei e deixei. Arruda é para tirar energia negativa. Mas a informação aí do canal do Pedro Augusto disse que... E disse outros chás, outras ervas, não é chá, ervas. Mas eu só anotei essas duas, porque essas duas é mais fácil, né, de encontrar. Os outros acho que é um pouquinho difícil. Ela retira, mas se você continuar com os mesmos pensamentos, com a mesma, até contato com as mesmas pessoas ruins, de vez em quando tem que fazer isso porque vai adquirir novamente. Se você bebe muito álcool, muita bebida alcoólica, vai ficar cheio de larvas astrais. Aí vai formando aquela lama, né? Aquela lama interior, no teu corpo interior. Quando você desencarnar, você é puxado para o umbral onde tem essa lama. Aí você fica até aqui, ou até a cintura, depende, ou até aqui, e fica andando para um lado, para o outro, querendo sair, e não sai. Não adianta que você não consegue sair. Tá aí a informação para quem ainda não sabia. Então, senhores, é só isso por hoje. Próximo vídeo vai ser a família da luz dos Pleiadianos. Os Pleiadianos devem estar junto aí com as outras naves. Tem 3 naves de seres diferentes, né? Planetas diferentes, que estão levando os corpos que faleceram lá nessa enchente do Rio Grande do Sul. Infelizmente, hoje é dia 10 de maio de 2024. Infelizmente, começou a chover novamente. Em alguns lugares já está mais aliviado, agora está começando a encher em outros lugares. É impressionante isso. Só queria saber qual o motivo por que estão passando isso. Terrível. Nunca vi uma coisa dessa. Bem, então, senhores, tudo de bom. Vou desligar aqui. Tchau, tchau.